Trouxe a sua Bíblia? Pega ela aí e abra no Evangelho de João. Terceiro Evangelho do Novo Testamento. Evangelho de Cristo segundo o apóstolo João. E encontrando João, você vai lá no capítulo de número 6. A gente vai ler poucos versículos, a começar do versículo 16. João 6, do 16 ao 21. Na minha Bíblia o título é Jesus anda sobre o mar. João 6, 16. Você achou? Diga eu achei. Eu achei. Vamos lá então. Esse diz assim na tua Bíblia. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já o quê? E era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Quero que você leia comigo apenas o versículo 17. Mesmo que na tua Bíblia seja um pouquinho diferente, não tem problema. Versículo 17. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Só até aí. Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que é estar na tua casa, louvar o teu nome, te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Como é bom, Senhor, mais uma vez te adorar, ó Pai, e estar na tua presença com os nossos irmãos. Mas agora nós queremos mais uma vez ouvir a tua voz e a tua palavra, Senhor. Que essa palavra nos prepare para participar da tua Santa Ceia nessa noite mais uma vez. Se ainda há algum impedimento na nossa vida neste lugar, nós repreendemos, rejeitamos em teu nome. E a partir de agora, Senhor, levamos o nosso pensamento cativo ao teu trono para receber de ti a boa dádiva que o Senhor, como Pai das luzes, tem a nos entregar nessa noite mais uma vez. Fala conosco, Deus. Fala individualmente, como sempre acontece, Senhor, porque nós estamos dispostos e queremos receber esta palavra e colocá-la em prática, Senhor, como é desejo teu e desejo nosso também. Em teu nome que oramos e te agradecemos. Fala ao teu povo mais uma vez, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ser. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Nós lemos aí João 6, do 16 ao 21. E a primeira coisa que me chama a atenção aí nesse texto é no versículo 17, que diz que já era escuro. A gente talvez, ou pelo menos a maioria de nós, conhece essa passagem, né? Uma passagem de um grande milagre, onde Jesus, de maneira sobrenatural, anda sobre as águas. Mateus, no capítulo 14, fala a respeito desse milagre. Marcos, no capítulo 6, também conta a respeito do que aconteceu aqui em João 6,16. E eu vejo aqui no versículo 17 que já era escuro. Era já escuro, era já noite e ainda Jesus não tinha chegado. Não tinha chegado até os seus discípulos. E aí eu entendo que onde Jesus não está, as trevas estão. Era escuro, Jesus não estava. Porque onde Jesus não está, as trevas dominam. Pode ser meio-dia, pode ser um dia claro, com o sol a pino. A vida sem Jesus é só escuridão. E diz a Bíblia que os discípulos de Jesus entram no barco, você leu comigo, eles estão aí atravessando o mar para chegar até a circunvizinhança ali de Cafarnaum. Mas diz também o texto que Jesus não vai com eles. Eles vão sozinhos, como propósito de Jesus também, inclusive. Eles estavam ali reunidos com Jesus praticamente durante todo o dia. Chega a tardezinha, passa a tarde, escurece e Jesus nada de aparecer.
Eles estão sozinhos no barco. Os discípulos do Mestre Jesus, aqueles que andaram 3 anos e meio, humanamente falando, com Jesus, com o Mestre, com o Filho de Deus. E agora, eles se veem sozinhos. Escurece e Jesus nada de aparecer. Você sabe que de vez em quando a gente se sente assim também. De vez em quando, alguma circunstância ou alguma área da nossa vida parece que escurece. Parece que o sol vai embora e a gente espera por Jesus. E às vezes há apenas um silêncio. Às vezes parece que Jesus não aparece. Né? Exatamente como os discípulos aqui em João capítulo de número 6. E quando a escuridão vem, quando algo obscuro acontece na nossa vida, e a gente às vezes olha e pensa que Jesus não está conosco, acontece o que aconteceu com os discípulos. Mais precisamente no versículo 19. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Os discípulos sentiram medo. Ou seja, eles ainda não tinham identificado que era Jesus. Eles se viam ali, talvez como órfãos espirituais. A noite chegou até os discípulos, até o barco, até a vida dos discípulos. E agora eles se veem com medo, porque quando a escuridão domina a nossa vida, o que sobra é medo. E aí vem a pergunta: onde está Jesus? O texto não fala, mas imagino eu que os discípulos estavam ali por ordem do próprio Messias. Imagino eu que Jesus deva ter dito: olha, vão na frente, peguem o barco aí, atravessem o mar, cheguem em Cafarnaum, daqui a pouco eu alcanço vocês. Só que ele não disse como iria alcançá-los. E aí estão os discípulos se perguntando uns aos outros: onde está Jesus que disse que viria e não veio? Será que se esqueceu de nós? Será que falhou na sua promessa? Ele disse que ia vir e não veio. Será que ele falhou? Jesus começa a demorar e os discípulos que não eram marinheiros, talvez os que tinham mais experiência com o mar, eram aqueles que eram pescadores, Pedro, por exemplo, né? Mas eles não eram marinheiros de ofício, eles talvez não soubessem como lidar em uma tempestade no meio do mar. E diz a Bíblia que o vento soprava forte, o mar se levantou e por isso eles ficaram com medo. Ficaram com medo do mar, da noite, do vento, de uma possível tempestade. Jesus demorou, pelo menos na visão dos discípulos e às vezes na nossa visão também. Quantas vezes a gente também acha que Jesus está passando do horário, né? Quantas vezes a gente acha que Jesus está demorando? Afinal, ele fez a promessa. Afinal, ele disse que viria ao nosso socorro em várias partes da palavra do Senhor. No livro de Salmos, por exemplo, o salmista diz: ergo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando nós que somos cristãos olhamos para o nosso lado, ou tentamos olhar além dos montes, das circunstâncias contrárias para buscar um socorro, às vezes a gente não vê nada. Pelo menos não pelos nossos olhos carnais. E vem o pensamento que veio até a mente dos discípulos: Jesus está demorando. O desemprego ou a falta de dinheiro bate a porta e a gente se pergunta: será que Jesus não está demorando além da conta? Um casamento ou um relacionamento passa por uma crise e a pergunta vem: quando é que Jesus vai restaurar mesmo essa área da minha vida ou esse relacionamento? Uma enfermidade vem até o nosso corpo físico, ou até o corpo de um amado nosso, de um querido nosso. A enfermidade se agrava e a gente se pergunta: ok, e Jesus? Nessa hora complicada. Se veio uma enfermidade, quando é então que vai se manifestar o Jeová Rafá?
o Deus que cura, na minha vida ou na vida do meu amado? Quando é que Ele vai abrir as portas? Quando é que essa área da minha vida vai clarear? Porque tem dia que a gente só vê escuridão. A noite se estabelece e Jesus não aparece. Perceba como a gente se vê. Se a gente olhar para a nossa vida e analisar a nossa vida com sinceridade, não dá nem para acusar os discípulos. Porque a gente também duvida de vez em quando. A noite se estabelece, Jesus não aparece. Um aparente silêncio de Deus nos faz sentir só de vez em quando. Não estou só, mas me sinto. Às vezes nós sentimos como um maior abandonado, né? Existe o menor abandonado, que a gente conhece muito bem, mas às vezes nós, mesmo sendo maiores de idade, às vezes a gente se vê como um maior abandonado, né? É claro que a fé que há dentro de nós, mesmo que seja lá no fundinho, essa fé sempre vai dizer: olha, Ele virá. Essa fé que há no nosso interior sempre vai dizer, a gente aqui não ouve de vez em quando, mas ela sempre vai dizer: espera um pouquinho, Jesus virá. Mas nesse momento não faltam estratégias malignas que dizem: será? De um lado, Ele virá. Do outro lado, será? E não sei se acontece com você, mas nesse momento não falta gente ou palavras para nos desanimar. Não falta gente, palavras ou estratégias malignas para chegar até nós, ou para de alguma maneira chegar até os nossos ouvidos, dizendo: por que você não larga disso? E hoje, em virtude de tanta coisa, né, que tem, não sei se dá para dizer assim, sujado, né, o nome de Cristo, ou o nome do Evangelho, ou o nome da Igreja de Jesus Cristo. Hoje não falta gente para desmerecer o que Deus pode fazer. Hoje não falta gente para dizer: larga disso, para que ir na igreja? Né? Para que esperar por Deus se você pode resolver isso sozinho? De uma maneira errada, de uma maneira que não está em conformidade com a palavra de Deus, mas você pode resolver sozinho. Por que esperar então? Olha, eu vou te avisar porque você é meu amigo. Você virou crente, legal, mas eu estou achando que fizeram lavagem cerebral em você. Estou achando que você está indo muito nessa igreja. Estou achando que fizeram uma lavagem cerebral em você. Porque até de dízimo você está falando agora. Larga disso. Pior, se é crente, ainda diz: eu acho que você está indo na igreja errada. Não queria falar não. Mas eu acho que, vê isso aí direito. Aliás, esse negócio de ir na igreja toda hora, tá por fora. A gente tem que aproveitar mais a vida. Esse negócio de ir no culto 3 vezes por semana, às vezes 4. Agora você inventou de ter ministério na igreja. Ainda tem que ir em ensaio. Ainda tem que ir em reunião de oração. Você devia aproveitar mais a vida, dizem as estratégias malignas. Tudo isso são estratégias malignas para que o será, lembra do será? Seja maior do que o Ele virá. E sabe que se a gente der ouvidos a essas situações, ou a pessoas, ou a essas palavras, ou a esses pensamentos, o será toma conta do Ele virá mesmo? E a gente nem percebe? Irmão, entenda uma coisa: a certeza de que Ele virá tem que ser maior do que o será na nossa vida. Ok, pastor, mas se é assim, quando Jesus virá em meu socorro então? Pois é, irmão, não sei. Já disse aqui, repito, que eu não tenho todas as respostas teológicas, espirituais e muito menos humanas. Não sei. Mas eu sei de uma coisa: Jesus sempre vem.
Não sei quando ele virá, mas ele sempre vem. Mas será? Não tem será. Jesus sempre vem. Diga para o teu irmão, não tem será, irmão. Não tenha dúvida no seu coração. Nem por palavras, nem por circunstâncias, nem por estratégias malignas. O será já caiu por terra nessa noite. Ele virá. Jesus virá. Porque Ele sempre vem. No momento certo, Jesus vem. Quando todo mundo faltar, Ele vem. Porque Jesus sempre vem. Mas eu acredito que a questão desse texto, talvez a principal, é: por que às vezes Ele demora então? Por que às vezes Ele não vem quando a gente queria que Ele viesse? Por que às vezes Ele não age como a gente gostaria que Ele agisse? Por que Ele não faz como a gente gostaria que Ele fizesse? Por que às vezes Deus demora? Eu separei 3 tópicos. Pelo menos na minha opinião, por que Deus demora? Em primeiro lugar, Deus demora para ensinar para mim e para você que Ele é livre para agir. Deus demora para me ensinar que Ele é livre para agir, que Ele é livre para fazer, que Ele é livre inclusive para não fazer, se Ele quiser. É uma realidade não tão boa assim, de se ouvir e de se enxergar. Porque a gente está acostumado, principalmente nos dias de hoje, que tudo seja na hora, né? Tá aí o micro-ondas, tá aí as entregas, delivery, né? As entregas na nossa casa que não nos deixam mentir, tem que ser sempre o mais rápido possível, senão eu não peço mais. Tudo tem que ser o mais rápido possível, e se demorar, eu faço o bico. Deus demora para me ensinar que Ele é livre para agir. Você já percebeu que muitas vezes nós somos reféns do tempo? A gente nem percebe porque a gente já se acostumou com isso. Mas a gente é refém do tempo. A maioria de nós aqui tem um relógio no pulso. Agora que eu disse, você olhou. E olhou no pulso do seu irmão também. Não é? A maioria de nós tem um relógio no pulso. Tem relógio no celular. A gente entra no carro, alguns carros têm um reloginho digital no painel. Em casa, no trabalho, na escola, a gente está sempre de olho no relógio pendurado na parede, como aquele. Todo lugar tem relógio. A gente está sempre preocupado se está na hora, se está adiantado, se está atrasado. Aí sabe o que acontece? Por conta de nós sermos reféns do tempo, o tempo todo, a gente transfere essa neurose para o nosso relacionamento com Deus. A gente transfere esse pensamento, às vezes até exagerado, em alguns momentos. A gente transfere esse pensamento para o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque a gente tem hora para acordar. A gente tem hora para dormir. A gente tem hora para trabalhar, para estudar. Tem hora para começar o culto. Tem hora para terminar o culto. Tem hora para comer. Tem hora para o lazer. Aí sabe o que acontece? Aí a gente acha que pode dizer para Deus qual é a hora dele agir também. Se tem hora para tudo na minha vida, para acordar, para deitar, para trabalhar, para ir na igreja, para o lazer e para tantas outras coisas. Então, se tem hora para tudo isso, então eu acho que está na hora de dizer para Deus qual é a hora também dele agir. Pois é, mas definitivamente não é assim. Não é assim porque no pulso de Deus não tem relógio. No escritório de Deus, lá no céu, se é que existe um escritório, não tem um reloginho pendurado.
Irmão, Deus é Deus e sendo Deus, Ele é livre para agir quando Ele quiser. Deus tem liberdade, inclusive, para não agir se for da sua vontade. Não gosto disso, mas é verdade. Deus tem liberdade, inclusive, para agir, para não agir se for da sua vontade. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus e eu não. Ele é Deus e eu sou pó. O que a gente tem que entender é que Deus é superior às circunstâncias e por isso Ele sabe muito melhor do que nós quando e como agir. Pastor, isso é óbvio, você já falou nisso um monte de vezes. É, irmão, mas uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Por mais que a gente ouça, de vez em quando a gente bate a cabeça com isso. Ou por conta de não levar isso em consideração. A gente olha para a nossa vida e vê ela dividida em passado, presente e futuro. Por exemplo, esse é o nosso calendário. Mas você já pensou que Deus não olha desse jeito para a nossa vida? Ele não olha e diz passado, presente, futuro. Não. Para Deus, a nossa vida é uma coisa só. Por isso Ele sabe exatamente como agir, de que maneira agir e quando agir. A gente planeja a nossa vida com base, vou explicar mais ou melhor a respeito desse passado, presente e futuro. Está entendendo até aqui? Diga amém. A gente planeja a nossa vida e não é errado. A gente planeja a nossa vida com base em experiências do passado. E com talvez uma suspeita do que pode acontecer no futuro, no porvir. É assim, normal, tem que ser assim mesmo. Nem sempre a gente acerta por agir assim, mas acredito que a gente erre menos. A gente faz assim, ser humano é assim. Servo de Deus é assim também. Peraí, e Deus? O Deus sabe tudo. Inclusive a respeito do futuro, porque o calendário de Deus é diferente do nosso calendário. Por isso Ele sempre acerta, por isso Ele nunca perde o controle. Quer ver como aconteceu isso no texto? Vamos ver lá no versículo 22. Pra você ver que não é conversa. João 6, 22, a gente não leu, mas vai ler agora. No dia seguinte, já tinha acontecido tudo isso que a gente leu aqui. Aí, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, diga um barquinho. Não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, e aí continua contando a respeito do dia seguinte. Mas o que eu quero chamar a atenção para você, no versículo 22, é a respeito dos detalhes desse milagre. No 22, parece que o João volta um pouquinho no tempo. Os discípulos atravessam o mar sozinhos de barco. Você leu comigo aí. E aí, sobrou um barquinho ainda, na praia onde eles estavam. Eles saem do lugar onde estavam, vão para Cafarnaum, e aí a multidão diz, peraí, sobrou um barquinho aqui ainda. Jesus não foi com os discípulos, o barquinho que sobrou está aqui. O que aconteceu com Jesus, gente? Os discípulos atravessam o mar sozinhos de barco, sobra um barquinho na margem. Se os discípulos estavam em um barquinho e sobrou outro na margem, como é que Jesus iria se encontrar com os discípulos então? Vamos nos colocar no papel dos discípulos. A gente entra tudo no nosso barco. E a gente vai até em direção a Cafarnaum. Tem um barquinho lá na margem. O que a gente pensa? Jesus ficou. Como é que ele vai vir até mim? Com o barquinho que sobrou. Óbvio. A lógica diria que Jesus iria ao encontro dos discípulos usando outro barquinho. É lógico, a situação é lógica. Jesus não. Ele podia ter usado outro barquinho, qual o problema? Mas não usou. Está lá os discípulos no meio do mar dizendo, olha, imagino eu, o texto não diz, mas se fosse eu diria assim, eu acho.
vamos fazer o seguinte, vocês fiquem de olho aí. A gente saiu da praia e a gente vai para Cafarnaum. Ó, fica todo mundo de olho lá atrás, hein? Porque quando apontar um barquinho lá no horizonte, ó, Jesus está vindo. Ó, a gente vai se preocupar, aqui estamos em 12, nós 11 aqui vamos se preocupar com a vela, com o mar, com o vento. A gente vai se preocupar em não deixar o barco afundar. Olha, você discípulo que sobrou, faz o seguinte, fica de olho. Quando aparecer um barquinho vindo lá atrás, é Jesus, ok? Você avisa a gente. Beleza? Beleza. Eles estão olhando para trás, esperando o barquinho, e Jesus aparece como? Andando sobre as águas. Não entendi, pastor. Eles estão esperando Jesus vir de um jeito, ele vem de outro completamente diferente. Os discípulos estão esperando Jesus agir de uma determinada maneira lógica, e Jesus age de maneira ilógica. Eles estão esperando Jesus vir de trás, agir como ele agiu no passado, talvez, mas Jesus age de uma maneira completamente inesperada. Eles esperam Jesus agir no natural e ele vem através do sobrenatural. Mateus, por exemplo, narra essa mesma história no capítulo 14 do seu livro e diz que todos gritaram com medo dizendo, é um fantasma, porque ninguém esperava que Jesus agisse assim. E Jesus diz, não sou um fantasma, sou eu, Jesus. Ele está dizendo com essa frase, com essa atitude, olha, eu só fiz isso para mostrar que vocês esperavam que eu viesse de barco, mas eu vim andando sobre as águas. Por que, Jesus? Porque eu quis. Porque eu sou Deus e eu sou livre para agir. E porque não importa como e nem quando eu farei, importa que eu vou fazer. Só esperem por isso. Simples assim. Você está preocupado com o amanhã, mas irmão, entenda. Jesus já está lá. Não sei de que maneira ele vai fazer, de que maneira ele vai agir, mas eu sei que ele virá, porque Jesus sempre vem. Porque quem espera por Deus, sempre, guarde isso, quem aguarda no Senhor, quem espera por Deus, sempre é surpreendido por Ele. Os discípulos ficaram surpresos. Por quê? Porque não esperaram. Eles ficaram maravilhados, né? Acharam até que era um fantasma. Irmão, mais cedo ou mais tarde, você vai ter uma grande e boa surpresa da parte de Deus. Amém. Diga para o teu irmão, espera no Senhor, irmão. E creia nele. Porque daqui a pouquinho, mais cedo ou mais tarde, você vai ter uma grande surpresa da parte de Deus. Porque quem espera por Deus sempre é surpreendido por Ele. Amém? A gente acha, por exemplo, perceba, olha só como é que a gente age assim, de maneira equivocada às vezes. A gente acha, por exemplo, que uma cura de Deus, uma cura que só é de Deus, ou que só vem de Deus, só pode se manifestar na nossa vida se um milagre sobrenatural acontecer. Não, olha, foi cura de Deus, foi Deus agindo, porque foi um milagre, porque foi desenganado pela medicina, porque não tinha mais saída, porque tinha que operar e não operou, porque não tinha mais o que fazer, segundo os médicos, aí veio Deus e agiu. Olha, aí foi cura de Deus. Foi cura de Deus mesmo, mas não é só isso que é cura de Deus. Não é só assim que Jesus opera. Não é só vindo no barquinho que Deus opera, nem só andando sobre as águas. Sabe por quê que a gente tem que entender isso? Porque aí vem o crente e diz, olha, sei não, se você operar, se você passar por uma operação, eu acho que é porque você não tem fé, hein? Se você, é sempre aquele crente mais crente que Jesus,
que vem para dizer, olha, se você, não sei se você, melhor não operar, porque se operar é porque você vai mostrar que não tem fé em Deus. Agora, peraí. Quem disse que Deus só cura de uma maneira? Deus age no sobrenatural? Sim. Mas quem disse que Deus não usa coisas naturais para que o seu milagre aconteça na nossa vida também? Quem disse que Deus não pode usar os olhos, a mente e as mãos de um médico para que a cura de Deus se manifeste no nosso corpo? Quer saber? Eu creio nisso. Quem disse que Deus não pode agir dessa maneira? Irmão, não importa de que maneira Deus vem, o que importa é que Ele sempre vem. Às vezes Ele usa um vizinho, às vezes Ele usa um médico, às vezes usa um advogado, às vezes usa o pastor, às vezes não. Às vezes usa o irmão em Cristo, às vezes nos usa. Não sei de que maneira acontece, ou o que vai acontecer na nossa vida daqui para frente. Mas o que importa, irmão, de verdade, é que Jesus sempre vem. Diga para o teu irmão, Jesus sempre vem, irmão. E é isso que importa no final das contas. Jesus sempre vem. Em segundo lugar, Deus demora, primeiro, né? Deus demora porque Ele quer nos ensinar que Ele é livre para agir. Em segundo lugar, Deus demora para que eu tenha esperança. Versículo 17. Não vou falar nada. Você vai achar aí no versículo 17 uma palavra só que simboliza esperança. E entrando no barco, João 6,17, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Não sei. Chuta aí, você que faz parte de uma igreja inteligente. Na sua opinião, que palavra do versículo 17 simboliza esperança? Olha só. Ainda. E ainda Jesus não tinha chegado. Ainda simboliza esperança. Você já percebeu que quando a gente coloca um ainda na nossa vida, tudo muda? É mais ou menos assim. Vou citar 3 frases e você vai ver se não é diferente. Se quando a gente coloca o ainda, não muda tudo. Eu estou com uma enfermidade porque ainda não fui curado. Quem diz ainda não fui curado, tem esperança de ser curado. Estou procurando uma mulher ou um homem de Deus, mas ainda não encontrei. Quem diz ainda não encontrei, tem esperança de encontrar. Estou com pouco dinheiro porque ainda não chegou a provisão que eu espero. Quem diz ainda não chegou a provisão, crê e tem esperança que essa provisão vai chegar. Agora vamos tirar a palavra ainda dessas 3 frases. Eu estou com essa enfermidade porque não fui curado. Parece que a esperança foi embora. Eu estou procurando uma mulher ou um homem de Deus, mas não encontrei. Parece que não há esperança. Estou com pouco dinheiro porque não chegou a provisão que eu espero. Parece que a esperança acabou por aí. A gente tira a palavra ainda dessas frases e vê o quão diferente fica. Quando essa palavra, quando o ainda faz parte da minha vida e do meu vocabulário, isso mostra que a esperança de Deus continua viva no meu coração. Por isso que o salmista diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ó minha alma, e o salmista Davi, já falei a respeito disso. Ele fala a respeito de tantas circunstâncias contrárias que estão acontecendo na sua vida. Ele está sendo perseguido pelo seu filho que quer o seu trono. E aí depois de chorar as pitangas, né, para Deus e para a gente que lê o Salmo de Davi, ele diz: quer saber? Ó minha alma, ó Davi, faz o seguinte, espera em Deus.
porque não sei quando, mas eu ainda o louvarei. Essa situação não está decretada como o final da minha história. Não é a falência dos meus sonhos, planos e projetos. Por quê? Porque eu ainda creio em Deus. E eu ainda o louvarei. Daqui a pouquinho vai acontecer. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você claramente nessa noite: vai dar certo. Amém. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: você vai conseguir. Amém. A palavra de Deus está dizendo: vai acontecer no nome de Jesus. Esperança. E você já percebeu que esperança e fé andam juntos? Quem tem esperança tem fé. Quem tem fé tem esperança. Está na Bíblia. Romanos 5,3 diz assim: a tribulação produz paciência. Perceba como é um degrau. Romanos 5,3 ao 5. A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência, aí sim, produz a esperança. E no versículo 5 diz, de Romanos 5, e a esperança, companheiro, não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo do Senhor, que nos foi dado. Esperança e fé andam juntos. Primeiro, como diz Romanos 5, é tribulação. Tribulação, paciência, experiência, esperança, amor e fé. Romanos 5. Esperança e fé andam juntos. Quer um exemplo mais concreto? Romanos 4,18 diz que Abraão, aquele mesmo, pai de multidões, pai das nações, creu contra a esperança. Até quando a esperança parecia que ia morrer, Abraão se levanta e diz: não, eu ainda creio, eu tenho fé, a esperança não vai morrer não, porque eu tenho fé. Quando que Abraão creu contra a esperança? Como diz Romanos 4,18, lá em Gênesis. Conta lá, você conhece a história. Um anjo aparece para Abraão e diz que ele seria pai de multidões. E aí vem ele e crê contra a esperança, porque, peraí, como ser pai se ele era velho e a sua mulher Sara era estéril? E aí nesse texto, lá em Gênesis, diz que está lá Sara, atrás da porta, ouvindo o que o anjo do Senhor estava falando para Abraão. Claro que hoje isso não acontece, né? Ninguém fica mais atrás da porta ouvindo a conversa. Muito menos aqui é uma benção. Só com Sara, isso é coisa de israelita, né? Mas diz que está lá Sara, ouvindo atrás da porta, e ela ouve aquela conversa e ri. Você tá de brincadeira. Como assim? Abraão, velhinho, se não bastasse isso, eu sou estéril. Dá licença. E ela começa a rir. O anjo do Senhor chama a atenção dela. Peraí, você vai ver. E acontece, a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão e Sara. Abraão crê contra a esperança e de repente Isaac nasce. De repente não, né? 25 anos depois. Isaac nasce, e aí, se não bastasse isso, uma pegadinha. Vem Deus e diz: agora eu quero Isaac. Abraão, já te dei, agora quero de volta. Tudo bem? Abraão não fala nada. Ele continua crendo contra a esperança. Depois de grande, Deus pede Isaac como sacrifício. Vem Deus e diz: olha, vai até o Monte Moriá, você vai sacrificar o seu filho no altar de holocausto. Tudo bem, Abraão? Imagina um turbilhão, né, dentro de Abraão. E Abraão dizendo: tudo bem, né? Tudo bem, eu vou crer contra a esperança, vou continuar crendo. Se foi Deus que me deu, ok, vamos lá. E lá em Gênesis 22:5, a gente percebe o quão grande era a fé de Abraão. Porque ele vai com os seus servos e com o seu filho Isaac até embaixo, né, na parte de baixo do Monte Moriá.
E aí ele chega e diz: meus servos, agora vocês fiquem aqui. Fica todo mundo aqui. Vamos subir, eu e o meu filho Isaac. Nós iremos adorar ao Senhor e daqui a pouquinho nós voltaremos. Como assim nós, Abraão? Claro que ninguém sabia. Mas se tivesse alguém que estava sabendo da história, né, de Deus e Abraão, aquele pacto, né, aquele pedido de Deus para Abraão, eu tenho certeza que, como assim, Abraão? Nós? Você não entendeu o que Deus falou? Não sei se você vai voltar junto com seu filho. Mas Abraão disse: olha, fiquem aqui, eu e Isaac subiremos ao monte, nós vamos adorar e depois tornaremos a vós, eu e Isaac. A gente vai voltar. Creu contra a esperança. De onde Abraão tirou essa palavra, tornaremos a vós? Daqui a pouquinho a gente vai voltar. De uma coisa só, da esperança que ele tinha em Deus. Abraão sabia, pelo menos eu tenho isso comigo, que Abraão sabia e cria que se fosse necessário oferecer o seu filho Isaac como sacrifício a Deus, eu acredito que Abraão sabia e cria que de alguma maneira Deus ia ressuscitar o seu filho. Eu tenho isso comigo, não está na Bíblia. Eu creio que a esperança de Abraão era essa. Não, tudo bem, eu vou lá, eu vou oferecer o meu filho como sacrifício, mas eu tenho certeza que Deus vai ressuscitar ele. Não foi assim. Porque nem sempre Deus age como a gente espera, mas Ele sempre age. Mas o importante aqui é a esperança que havia no coração de Abraão. Abraão sobe, deita Isaac no altar do holocausto, sobe o cutelo, vem o anjo e diz: não, pode parar. E aí acredito eu que Abraão ouviu a melhor canção que ele podia ter ouvido em toda a sua vida. Ele ouve o som de um carneiro atrás dele. O melhor som, a melhor canção que Abraão ouviu, para mim foi essa. Me colocando no lugar de Abraão. E aí, irmão, depois do milagre acontecer, imagino eu, Abraão e Isaac descendo do Monte Moriá e cantando: vamos lá, Isaac, agora a gente pode cantar. Vamos cantar. Eu já cria, mas agora que aconteceu a gente vai celebrar junto. Vamos cantar. E ele vem. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos, Isaac, são brancos como a neve. Isaac, esse é o nosso Deus, Ele realizou, Ele fez. Vamos lá, filho, vamos descer o Monte Moriá agora, vamos jogar uma bola lá embaixo, talvez, porque nós confiamos no Senhor e a nossa alma ainda vai louvá-lo, porque nós esperamos confiantemente no Deus da nossa salvação. E acredito eu que eles cantaram juntos o hino da vitória. Talvez não foi esse, foi outro, mas eles cantaram e celebraram. Porque bom é esperar no Senhor. Ter esperança nem sempre é fácil, irmão. Você viu aí na situação de Abraão? Às vezes a gente tem que crer contra a esperança. Às vezes vem uma perda, vem uma morte na nossa casa, na nossa família, e a gente tem que decidir crer. Meu pai morre há 3 anos atrás e eu fico indignado. Não cheguei a ficar indignado com Deus, mas fiquei indignado com a situação. Fiquei indignado com a situação porque, entre outras coisas, eu olhava para a situação e dizia: peraí, vamos pensar em quem ficou agora. Vamos pensar nos frutos, né, de uma vida inteira de trabalho. Peraí, ele trabalhou tantas vezes e muito, e não conseguiu uma casa, por exemplo, como ele queria tanto no bairro da Penha, em São Paulo, e ele queria fazer isso por conta da minha mãe, e lutou e batalhou tanto e tentou algumas vezes também. Ele queria, trabalhou, se doou, não conseguiu. Eu fiquei indignado com a situação, repito. Aí eu olhava para aquela situação e, puxa, ele se doou, ele queria um carro, né? Ele falava de comprar uma caminhonete daquela Sportage, né?
daqui. Ele falava o tempo todo nesse negócio, nos últimos anos da sua vida. E aí, pô, não conseguiu, caramba. E eu fiquei indignado com esse negócio. É o tipo de pensamento que, se a gente deixar, irmão, mata a nossa esperança. Não tem problema nenhum em falar nisso. Porque não matou. Só que um dia não matou, e vou explicar o porquê. Não matou a minha esperança, porque um dia eu entendi que meu pai não merecia uma casa na Penha. Ele merecia uma mansão no céu. A esperança não morreu no meu coração e na minha vida, porque um dia eu entendi que ele não merecia um carro importado. Ele merecia, como Elias, um carro de fogo com cavalos de fogo na glória. Aí sabe o que aconteceu? A esperança voltou. Porque eu entendi que Deus age do jeito que Ele quiser. E da maneira que é melhor para Ele. Irmão, espera um pouco mais e você ainda vai louvar ao Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus não precisa de barco. Na hora certa e do jeito dele, Ele vem. Porque Ele sempre vem. Em terceiro lugar, para encerrar, Deus demora, mas quando Ele chega, irmão, Ele supre todas as nossas necessidades. E aí a gente olha para a nossa vida e diz, valeu esperar. Ah, como valeu a pena esperar. Versículo 21. Então eles, os discípulos, de boa mente, agora tranquilos, né? Com a mente tranquila, o receberam Jesus no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus chegou e logo. Em outras traduções diz imediatamente. Jesus chegou e imediatamente o barco chegou ao seu destino. Na hora. Jesus chegou e as coisas aconteceram, as coisas voltaram para o seu lugar. Jesus chegou e imediatamente o barco chegou à terra. Irmão, o que importa é que você chegue onde Deus quer que você chegue. Agora, o meio, a forma, o tempo, irmão, de verdade, não nos interessa. Porque quando Jesus se manifestar, pode esperar, você vai chegar lá. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Porque quando Jesus chega, os espaços vazios são preenchidos pela sua presença. Quando Jesus chega, tudo se estabelece. Tudo volta ao seu devido lugar. Jesus chega e o medo vai embora. A partir daí o texto já não fala mais de medo, mas fala de descanso. Fala de boa mente. Eles descansaram porque Jesus estava com eles. E onde Jesus chega, Ele supre todas as nossas necessidades. Irmão, nosso Deus é livre para agir. Que hoje qualquer esperança perdida seja renovada na sua vida. E hoje, irmão, Jesus chega. Hoje Jesus chega nesse lugar para suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Feche seus olhos. Onde Jesus não está, as trevas estão. Porque sem Cristo a nossa vida é só escuridão. Sabe que às vezes escurece e o Senhor parece que demora a aparecer? Te digo hoje, só parece. Porque Deus não precisa de um relógio no pulso para se locomover. Na verdade, no fundo, a gente sabe que Ele virá. O problema é que as circunstâncias e até pessoas dizem, será? Deus quer me ensinar que Ele é livre para agir. Ele não é refém do tempo, não é refém do passado, do presente, nem do porvir. Jesus podia ter ido de barco de encontro aos discípulos, mas Ele decidiu andar sobre as águas. Foi direto, não andou em círculos. Irmão, Deus tem seus caminhos. Quem disse que Ele só age de uma maneira? Não importa quando, continuo crendo contra a esperança, mesmo que o inimigo não queira. Parece que Deus demora, mas quando Ele chega, nossa necessidade é suprida.
você vai chegar onde Deus quer que você chegue em qualquer área da sua vida. Jesus chega, o vazio é preenchido e o medo vai embora. Pode ser amanhã, depois, hoje. Se você crê, pode ser agora. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e nós queremos firmar um compromisso contigo, Deus, antes de participar da Santa Ceia. Nós queremos crer em ti, mesmo que as circunstâncias digam não. Mesmo que na nossa mente esteja demorando, Senhor, um socorro teu, nós queremos e aprendemos hoje e queremos colocar em prática, Senhor, e entender em todo o tempo que o Senhor é livre na nossa vida para fazer a tua vontade, porque ela é boa, é perfeita e é agradável. Ajuda-nos, Senhor, a esperar em ti, seja o tempo que for. Senhor, ajuda-nos também, Senhor, a ter esperança em todo o tempo. Como foi com Abraão, ajuda-nos a crer, mesmo contra a esperança, mesmo quando a esperança está quase morrendo. Ajuda-nos a continuar crendo. Ajuda-nos a continuar tendo fé em Ti, que é o nosso único e suficiente Salvador. E por último, Senhor, ensina-nos e ajuda-nos a entender que quando o Senhor chegar, e o Senhor sempre chega, quando o Senhor chegar em uma determinada área da nossa vida pela qual nós estamos orando, todas as nossas necessidades nessa área serão supridas. Os vazios serão preenchidos. Tudo vai ser estabelecido pela ordem do Senhor. O medo irá embora. Porque onde o Senhor chega, a escuridão vai embora. Onde a noite vem e o Senhor chega, não há escuridão, não há trevas que suportem a glória da tua presença. Porque afinal, entre tantos outros nomes, o Senhor tem como nome Sol da Justiça. E aonde o Sol da Justiça decide brilhar, não há espaço para escuridão, não há espaço para trevas, não há espaço para a noite. Inclusive, porque a tua palavra diz no livro de Salmos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, porque ela sempre vem, ao amanhecer. Jesus sempre vem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. E o Senhor sempre vem com o teu socorro, na hora certa, no momento certo. E nós já te agradecemos por isso, porque esse dia pode ser hoje, na vida de muitos de nós. Obrigado, Deus. É em teu nome que oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor a respeito da Santa Ceia, abra ali em 1 Coríntios, capítulo 11, e a gente vai ler junto com a pastora, e na sequência, depois de uma breve explicação, nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros.
Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O apóstolo Paulo explica claramente a respeito da Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios 11. E como eu sempre faço questão de dizer, a Santa Ceia é mais do que um memorial, é mais do que um ritual. Ela é um memorial. Porque um ritual nós fazemos de maneira mecânica, às vezes sem saber o porquê estamos fazendo aquilo. A Santa Ceia é um memorial e deve ser tratado assim, porque vem à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício doloroso, penoso. Diz os evangelhos que ele derramou até a última gota de sangue que ele tinha na cruz do Calvário por nossa causa. Mas ele fez isso. Nós temos que trazer à nossa memória esse sacrifício e como um gesto de agradecimento, no mínimo, pelo seu sacrifício naquela cruz. A Santa Ceia é um memorial de ação de graças, porque à medida que nós participamos da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Cristo, representados pelo pão e pelo suco da uva, quando nós participamos, nós estamos agradecendo ao Senhor, mesmo que nós não consigamos fazer isso à altura que o Senhor merece. Mesmo assim, nós estamos dizendo: Senhor, obrigado pelo teu sacrifício. Deus Pai, obrigado, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crê em Jesus, não vai perecer, mas já recebeu a vida eterna. Ação de graças. A Santa Ceia do Senhor representa a nova aliança que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. Aquele elo que foi quebrado no Jardim do Éden, com o pecado de Adão e Eva, foi religado, como diz a palavra do Senhor, através do segundo Adão, que é Jesus. Foi religado aquele elo entre o homem e Deus. Até esse sacrifício, o homem tinha que levantar altares de holocaustos e oferecer sacrifícios para ter os pecados perdoados. A partir da morte de Jesus e a sua ressurreição, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Aí já não há mais separação entre o santo lugar e o santo dos santos. A partir desse instante, qualquer um pode entrar na presença do Senhor, entregar a sua vida a Jesus Cristo, ter os seus pecados perdoados e também ter acesso à presença de Deus, à vida abundante e à vida eterna. E em último lugar, a Santa Ceia do Senhor representa um banquete, ou pelo menos uma parcela, do banquete futuro que nós iremos participar na glória. Diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, que na glória nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Casamento da noiva, igreja de Jesus, e do noivo, Jesus, o Cordeiro. E aí nós iremos ser servidos pelo próprio noivo, diz a palavra do Senhor. E nós participamos da Santa Ceia como se nós estivéssemos nos preparando também para esse banquete que nós iremos ter na glória eterna. Quem pode ou não participar da Santa Ceia? Você leu aí com a pastora? 1 Coríntios 11, 23, ou 28, melhor dizendo. Examine-se o homem a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice. Eu, Sidney, tenho que examinar a mim. Não estou apto, nem nesse texto e nem em nenhum outro da Bíblia, a examinar ninguém e dizer: olha, você está proibido de participar da Santa Ceia. Também não estou apto a dizer para ninguém: olha, você é obrigado a participar da Santa Ceia do Senhor. Não, muito pelo contrário. Cada um de nós temos que analisar a nossa vida e aí sim participar do pão e também do cálice, do corpo e do sangue de Jesus. Mas nós podemos colocar alguns princípios em prática. E o primeiro princípio é: para participar da Santa Ceia, eu tenho que ter a minha vida entregue ao Senhor Jesus. E para isso, é muito simples, basta apenas fazer uma oração e dizer: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu tenho ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. O segundo princípio é ter os meus pecados perdoados. E para isso basta uma oração também. Basta orar dizendo: Senhor, agora que eu tenho o Senhor como meu único Salvador, Pai, perdoa os meus pecados. E o terceiro princípio é: se preciso for fazer um voto com Deus, para que eu possa continuar na sua presença, para que eu possa participar da Santa Ceia do Senhor e também vencer todas as astutas ciladas de Satanás, então eu devo fazer também em uma oração.
E para isso basta dizer: Senhor, olha, eu quero me afastar daquilo que me tira da tua presença. Eu quero me afastar de pessoas que me tiram da tua casa e da tua presença. Eu quero me afastar da prática do pecado e do erro, que eu sei que é pecado, eu sei que é erro. E eu quero, inclusive, colocar em prática o que a tua palavra diz. Eu quero me afastar até mesmo da aparência do mal. Aquilo que parece, só parece, que já parece ser errado, só de olhar, só parece ser pecado. Senhor, até disso eu quero me afastar. Seguindo esses 3 princípios, não há nada que nos impeça de participar da Santa Ceia do Senhor. Mas nós temos que analisar a nossa vida para não participar da Santa Ceia, trazendo com isso condenação para a nossa vida, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11. Trazer, ao invés disso, vida, e vida em abundância. Trazer saúde para o nosso corpo físico, saúde para o nosso espírito, cura para o nosso corpo físico, sarar para a nossa alma, renovo, restauração. Muito a gente tem a ganhar com esse gesto espiritual que é a Santa Ceia do Senhor. Mas a Bíblia é clara: examine-se a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. É isso que a gente vai fazer por alguns instantes. Vamos fechar os nossos olhos e por alguns momentos que a gente examine a nossa vida. Se é preciso entregar a tua vida ao Senhor Jesus, faça isso nessa oração. Diga: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero ser um salvo em Cristo Jesus. E eu não estou te convidando a ser um religioso ou a ser crente de uma determinada igreja. Eu estou te convidando apenas para entregar a tua vida ao Senhor Jesus. E o mais Ele faz. Se é preciso pedir perdão, peça. Se é preciso fazer um voto com o Senhor, faça. Mas não impeça, ou não deixe que nada te impeça de participar da Santa Ceia do Senhor e sair por essas portas daqui a alguns minutos, prontos para toda e qualquer investida do inimigo que possa se levantar contra a nossa vida, sabendo que a vitória é nossa, a vitória do povo de Deus. Examine-se a si mesmo. Quero junto com você consagrar os pães e os cálices com o suco da uva. Ao final da oração, vai continuar esse pão, vai continuar esse suco da uva, porque o que muda é o significado espiritual na nossa vida. Ao final da oração, para quem crê, o pão passa a ser um simbolismo do corpo de Cristo morrido na cruz. Para quem crê, ao final da oração, o cálice com o suco da uva vai passar a representar e simbolizar o sangue do Cordeiro Jesus, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por nossa causa. Oremos juntos. Pai, nós queremos consagrar cada partícula de pão, cada cálice com o suco da uva, e queremos declarar, Senhor, que eles passam a representar a partir de agora o teu corpo e sangue, Senhor. E esse é um simbolismo maravilhoso para a nossa vida, para nós que cremos em Ti como nosso único soberano Deus. E Pai, nós já nos analisamos, e eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, em Teu nome, nem o roubo do inimigo prevaleça na nossa vida, Senhor, nem um pecado escondido, nem uma prática, Senhor, perniciosa, e nem um pensamento do inimigo contra a nossa vida venha nos impedir de participar desse memorial tão excelente que é a Santa Ceia do Senhor. Muito pelo contrário, nós iremos participar, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, e iremos ser renovados, restaurados, curados e habilitados, Senhor, preparados para toda investida do maligno que possa se levantar contra a nossa vida. Porque isso traz, Senhor, esse memorial nos traz também um fortalecimento espiritual. Aquilo que nós não conseguimos vencer pela carne, pela nossa inteligência, pela nossa força humana, nós conseguiremos vencer participando da Santa Ceia. Tendo o nosso espírito renovado e fortalecido, nós iremos vencer todas as astutas ciladas do inimigo que possam se levantar contra a nossa vida. Pai, ajuda-nos, nos auxilia, porque nós queremos fazer a Tua vontade. E a Tua palavra diz:
Aquele que participa do meu corpo e do meu sangue, esse tem parte comigo. E nós queremos, Senhor, esse é o nosso desejo, ter parte contigo na glória eterna. Aqui na terra, mas principalmente na glória com o Senhor Jesus. É em teu nome que oramos, consagramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz, quando for participar da Santa Ceia, espere uns pelos outros. Em primeiro lugar, vai passar aí à nossa frente o pão, se é desejo teu. Se você entendeu muito bem o que é a Santa Ceia e quão importante é isso no reino de Deus, você vai pegar uma partícula de pão, vai segurar na tua mão. E ao final dessa canção que nós iremos cantar, nós iremos participar todos juntos deste pão que representa o corpo de Cristo moído na cruz por nossa causa. Não importam as circunstâncias, Jesus, nós te adoraremos em espírito e em verdade. Eu quero estar junto aos teus pés, junto aos teus pés. Esse é o nosso prazer, pois prazer maior não há.
corpo. Diga assim: Senhor Jesus, não importam as circunstâncias, eu te louvarei e eu te adorarei sempre, em espírito e em verdade. E eu participo deste pão que representa o teu corpo e trará para a minha vida, para o meu corpo, cura de enfermidades, não só no físico, mas também na alma. Obrigado pelo teu perdão, pela misericórdia, pela tua graça. E obrigado também por este pão e pelo teu sacrifício na cruz por mim. Em nome de Jesus. Amém. Participamos juntos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. E fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você que participou do pão, faça da mesma maneira. Vamos juntos participar aí desse cálice que representa o sangue de Cristo vertido na cruz. E você vai pegar este cálice com o suco da uva, vai segurar na tua mão. E ao final dessa canção, nós iremos participar juntos mais uma vez deste sangue, ou deste cálice que representa o sangue do Cordeiro.
com esse cálice, com o suco da uva que representa o sangue de Cristo. E antes de participar, repita uma breve oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu sangue vertido na cruz por minha causa. Foi pela tua graça que o Senhor se entregou naquela cruz por mim. E eu participo deste cálice que representa o teu sangue, sangue que representa a vida. Eu recebo em mim a vida de Deus em todas as áreas da minha vida, no meu corpo, na alma, no espírito, na mente, na minha vida espiritual, em todas as áreas. Eu recebo a vida abundante que o Senhor tem para mim. Repreendo a morte, a destruição, o roubo, e recebo em mim espírito de vida e ressurreição que está em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Participemos juntos. Em nome de Jesus.